Fala pessoal, beleza? Vamos aqui a mais um vídeo no canal e hoje quero falar aqui o que todo brasileiro deveria saber, na minha humilde opinião de bosta. Pois bem, antes de começar, para quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Pimenta e estou aqui em busca de compartilhar conhecimento com vocês. E, no meu ponto de vista, esses 5 tópicos que eu vou mencionar aqui são tópicos extremamente importantes para que você não se dê mal na sua vida aqui no Brasilzão da Massa, beleza? Para quem não conhece esse mago aqui, esse mágico, é o famoso Mandrake. Daí que surgiu a figura dos malas, dos Noia. Mas enfim, vamos falar do que realmente interessa. O primeiro ponto, que na minha opinião é muito importante que a gente deva aprender, é a questão da educação financeira. Já é de praxe as pessoas saberem que boa parte da população brasileira não detém quase nada de conhecimento sobre a educação financeira. Não sabe o que é uma Selic, não sabe o que é um CDB, só sabe o que é poupança, porque enfim é algo que todo mundo já falou alguma vez na vida, né? Mas além dessa questão de saber sobre educação financeira, é saber os impactos que causam na nossa vida. Eu elenquei aqui 3. Ponto 1. Impacto emocional e financeiro das dívidas. Vocês podem ver, isso é fato para qualquer um ver, que as pessoas estão apostando no tigrinho, no aviãozinho, no coelhinho, não sei lá em que, e estão se suicidando, né? Eu tenho pessoas próximas a mim ali que infelizmente já tiraram sua própria vida por causa de dívida que elas pelo vício de apostas, né? Então isso é totalmente ligado a esse ponto aqui, que é o impacto emocional. Outra coisa também que muitas pessoas não pensam é a questão da aposentadoria e suas metas, mas mais importante que a aposentadoria. Por quê? A aposentadoria, para mim, para você, com certeza não vai existir se a gente não fizer nossa própria reserva. Porque isso também é um fato que a aposentadoria uma hora vai quebrar. A taxa de natalidade está baixa, os casais não estão tendo bastante filhos como antes e, por mais além, os jovens não querem trabalhar, né? O famoso nem estuda nem trabalha. Então a consequência disso é não ter pessoas para arcar com a aposentadoria daqueles que estarão no futuro, como eu e você, se aposentando entre muitas aspas, né? Outro ponto também que a educação financeira pode nos tirar é da armadilha de comprar coisas por influência social ou para manter um padrão de vida elevado. Esse de manter um padrão de vida elevado a gente vê bastante, né? Com foto de Mandrake e tudo mais, aquela clássica foto com iPhone, sendo que o fundo da casa tá só num tijolo sem reboco. Então, porque as pessoas buscam status, né? E isso influencia diretamente na vida social dela a partir do momento que ela torna a iniciar a vida adulta, né? Ter as suas responsabilidades, porque elas iniciam sua jornada de adulto já com dívidas. E às vezes com gravidez precoce, né? Acabam se submetendo a trabalhos braçais para sempre apagar incêndio. Só que por muitas vezes, por ela não ter educação financeira, ela não usa aquilo somente como um tempo da vida dela. Ela acaba usando esse tipo de trabalho para a vida toda. E tem uma hora que o corpo não aguenta esse tipo de trabalho, né? Trabalho braçal e tudo mais. E também não tem alguns tipos de emprego não ganha tão bem, né? Por, pode ser que alguns de vocês devam pensar em pedreiro, em servente, mas hoje,
como muitas pessoas não estão se profissionalizando nessa área, logo logo eles vão continuar sendo bem pagos. Eu até acho que pedreiro é bem pago, ele só usa mal o dinheiro dele, certo? Então, cara, em educação financeira é um ponto crucial para você ter uma família saudável, para ter uma vida saudável. Porque se você não tem seu orçamento bem desenhado ali, bem planejado, a consequência é separação, é estresse, né? É menos tempo com sua família, tudo por causa de dívida. A gente vive correndo atrás de dinheiro, por isso que tem aquele famoso dizer da corrida dos ratos. Pois bem, vamos passar para o ponto 2. Vocês já devem ter visto ali a fotinha desse nosso camarada chamado Ben Mendes, glorioso Ben Mendes. Até convido vocês a conhecerem o canal do Ben Mendes. Além de ser um canal educativo no Código de Defesa do Consumidor, ele ajuda as pessoas lá de Minas Gerais, mais precisamente Belo Horizonte e região metropolitana. Tem também a questão de entretenimento que ele nos fornece, e que isso é inegável. O cara tem as manhas também para segurar a audiência. Mas, cara, a gente deveria ter isso aqui como disciplina, pô. Deveria ter isso aqui como disciplina para para nossa nosso planejamento de educação, né? Me fugiu a palavra certa aqui. Porque o tanto de absurdo que as pessoas cobram da gente não tá escrito. De tanto assistir Ben Mendes, eu enxerguei uma grande, como é que eu posso falar, cara? Uma grande deficiência da nossa parte como cidadão, quanto consumidor, e a gente leva golpe toda hora. Eu vou te dar um exemplo clássico que sempre acontece. Esse aqui, ó, proteção contra abuso da lei de usura. No artigo 9 lá, fala que todo e qualquer contrato, certo? Você tendo assinado ou não, mas normalmente você assina um contrato quando vai receber algum serviço ou prestação de serviço, enfim. Se esse contrato ele tiver com uma multa rescisória acima de 10%, esse contrato é ilegal, certo? Muitas pessoas, muitas empresas não sabem disso. Advogados sabem disso, mas não é de maluco, porque sabe que o pessoal não vai atrás. E o que acontece? As pessoas acabam sendo multadas de forma abusivas e sem saber elas que perderam a grande oportunidade de ganhar um dinheirinho, certo? Porque se a empresa ela não acatar a lei, isso aqui é lei, pô, lei federal. Se ela não acatar a lei, ela pode pagar por danos morais, correção monetária, etc. Então, voltando aqui no ponto da educação financeira, já ia entrar um dinheirinho, uma renda extra ali para você, porque, cara, não tá escrito o que a gente vê de absurdo no canal do Ben Mendes. São coisas assim absurdas mesmo. Hoje já existem outros canais, né? O mais conhecido é o Patrulha do Consumidor, né? Com o Celso Russomano, mas já existem outros aí como o Blitz Consumidor, Bronca do Consumidor, que copiaram o Ben Mendes, né? Porque assim, você pode falar assim, ah, mas o Ben Mendes copiou o Celso Russomano, mas a autenticidade do Ben Mendes, cara, é inigualável. Eu sou cearense, o cara é mineiro, mas eu tenho que confessar, o cara sabe se trajar aqui na rede social. Outra coisa também que é importante para você saber do Código de Defesa do Consumidor é garantir a qualidade do serviço ou do produto, né? Que por vezes, por coincidência, eu estou gravando esse vídeo hoje mesmo, eu ia comprar um controle para o meu ar-condicionado que está quebrado e o cara tinha um controle universal. Aí ele falou que o controle era R$ 40. Nessa de pagar R$ 40, ele falou assim, ó, mas só que tem o seguinte, se tu chegar lá e não funcionar, porque aí, às vezes acontece, por mais que seja universal, acontece do controle não reconhecer. A gente não devolve o dinheiro, tá?
Só que a Código de Defesa do Consumidor não diz isso, né? Se não tá funcionando, ou você devolve o dinheiro ou você dá um outro produto. Aí no caso ele falou, se você testar lá e não funcionar e você trouxer na caixinha certinho, como se nem tivesse aberto, a gente te dá aqui um voucher de R$ 40. Eu não quero voucher, queria meu dinheiro de volta, né? Mas eu nem entrei em discussão com o cara lá em questão de defesa do consumidor, porque esse é um grande perca de tempo. Nesse caso, né, porque eu não comprei, né? Eu disse ele, se você, como você falou que se não desse certo, eu vou perder meu dinheiro, aí disse, você não vai perder, não sei o quê. Não, eu vou perder, pô, você não vai devolver meu dinheiro, mas enfim, eu acabei não comprando. Outro ponto, né, é economia de dinheiro, né? Fala da lei de usura, falo também, aproveitando a deixa da economia de dinheiro. Tem a lei do inquilinato também, muito importante a gente aprender. Inclusive, tô deixando de pagar um absurdo, papo de mais de R$ 1.000 por ano, né? Muitas das vezes nós brasileiros, eu me incluo nisso, a gente não faz cálculos por ano, mas por exemplo, se todo mês aqui no condomínio tem uma chamada extra o inquilino não paga, quem paga é o locatário. Mas as pessoas, por não saberem ser ignorantes, o que acontece? Ela acaba pagando uma coisa que ela não deveria pagar, e não é barato. R$ 70, R$ 80 do bolso do cabra, uma coisa que não deveria pagar, entende? Outra coisa também, para quem não sabe, pagar aquela taxa de boleto, sabe? Aquela taxa bancária. Aquela taxa bancária é cláusula abusiva. Porque não foi nós, quanto consumidores, que fomos até o banco, negociamos com ele algum tipo de taxa, algo do tipo, para poder fornecer o serviço de boleto, entende? Então, essa cláusula abusiva, ela até hoje ela reina aqui, porque como é um valor, entre muitas aspas, baixo, né? É R$ 3, R$ 5, fica nessa média assim. Tu paga sem reclamar, mas está errado. Quem tem que pagar é a empresa que fornece o serviço. No caso aqui do condomínio, né? A empresa que faz a gestão do condomínio. Então isso aí é um ponto a ser questionado pelo inquilino. Então, enfim, tudo isso leva a economia de dinheiro, entende? Tudo isso por causa do conhecimento do Código de Defesa do Consumidor, lei do inquilinato, você saber os seus direitos para não ser enrolado. E para muito além, ainda conseguir um dinheiro. Porque não adianta discutir ali, você, de forma educada, fala ali com o representante da empresa e tudo mais, tenta explicar a situação. Normalmente eles batem o pé porque é um costume fazer coisas erradas, mas se você for atrás, você ganha uma nota, tá? Você ganha um dinheiro, causa ganha. Você vai se estressar um pouco, mas enquanto mais você se estressar, maior dano será, dano moral e tudo mais, e isso vai fazer você ganhar mais dinheiro, um dinheiro que você não esperava. Beleza? Partir para o próximo ponto, esse aqui é um ponto até polêmico, que é a questão de saber política. Até coloquei aqui, uma Lula e um palhaço Bozo. Hoje, no Brasil, né, infelizmente, nós vivemos num pensamento binário, né? Para quem não sabe o que é um pensamento binário, binário é 0 e 1. Então, outro é uma coisa, outro é outra. E aí o que acontece? Se tu fala mal do Lula, tu automaticamente tu é bolsonarista. Se tu falar mal do Bolsonaro, tu automaticamente é petista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Há um tempo atrás, eu apoiava o Bolsonaro. Mas, depois que ele chegou ao poder, ele fez exatamente tudo aquilo que ele disse que não iria fazer. E ainda tira sarro da cara das pessoas. E mesmo assim, o brasileiro continua apoiando esse cara. Como bem falei agora há pouco, o cara criticar um ou outro, o cara acaba sendo jogado por um lado, né, do muro ali. Mas na minha humilde opinião de bosta, eu acredito, cara, que o Lula, mesmo sendo um ladrão, corrupto e tudo mais, que isso é um fato, né? O cara foi condenado, né? O Lula, ele é muito mais homem do que o Bolsonaro. Por quê? O Bolsonaro,
instigou a população e gente de idade até, quem sabe até alguém que esteja assistindo aqui deve ter um parente preso por causa desse abençoado aqui que fez com que pessoas de idade fossem ali para Brasília fizeram o que fizeram, né? Foram presos e o Bolsonaro tava lá nos Estados Unidos, pô. Tava lá nos Estados Unidos ganhou o Pix do pessoal, dizendo que ia pagar umas multas e nunca pagou. E ganhando 100 mil reais do PL. Tudo isso porque é ignorância política, idolatria. Isso aí agora é o Marçal, né? Agora quem tá a bola da vez é o Marçal. Estão idolatrando o Marçal com toda a força aí. Então, cara, o que eu quero falar com isso? Que a gente ter o conhecimento político, a gente teria um país muito mais desenvolvido, muito mais justo, né? Uma justiça social muito maior. Posso falar aqui um pouco, pode ser um absurdo que eu vou dizer agora, mas no meu entender, se as pessoas usassem a mesma energia que usam para cobrar jogador de futebol, o político, eu acredito que nosso país teria um rumo muito melhor. Tipo, um exemplo mais louco que eu vi, que eu posso dizer aqui, foi aquele do jogador Luan. Para quem não se lembra, Luan, ele era do Grêmio, passou a ser do Corinthians e ele só vivia machucado no Corinthians. Mas só que o salário dele era astronômico. A torcida Gaviões da Fiel estava perseguindo ele e nessa de perseguir, encontraram ele fazendo uma revoada no motel. E, por consequência disso, a torcida, né, uma torcida não, né, um grupo de torcedores da Gaviões invadiram o motel, pegaram o Luan dentro do motel lá, fazendo gandaia, e, cara, tocaram terror nele até ele pedir as contas do Corinthians. Imagina se acontece isso com política, né? Com político, no caso. O político é o contrário, fica babando. Os caras passam a mão na gente, fazem o que fazem, tira a gente de idiota, e mesmo assim as pessoas continuam idolatrando como se. E passam pano para tudo que eles fazem. Então, assim, o político, ele não é para ser idolatrado, pô. Ele é para ser, assim como foi o Luan lá, sendo cobrado pelo torcedor, tinha que ser a gente, entende? Tinha que ser a gente. Tinha que estar cobrando lá também os caras. Mas não é isso que acontece. E aí, esses 3 pontos aqui que eu coloquei, defesa dos direitos individuais e coletivos, desenvolvimento social e econômico, responsabilidade coletiva, tudo isso seria bem melhor desempenhado se as pessoas procurassem entender política. Entender política, né? O que é esquerda e o que é direita, mas para além disso, entender as funções de cada cargo público, entende? O que é que um vereador faz, o que é que um prefeito faz, enfim, para poder saber cobrar da forma correta. Aí fica um vereador cobrando mundos e fundos, mas no fim o vereador ele só atua em uma área da cidade, né? Porque é nível prefeitura, nível municipal, e ele fiscaliza o trabalho do prefeito. Aí o cara promete mundos e fundos de que é coisa que não tem como ele fazer, entende? Não é a função dele aquilo, entende? A função de executar as coisas é a função do prefeito e a sua secretaria, entende? Mas espero que vocês tenham compreendido essa parte política para a gente passar para um outro ponto que eu nunca vi ninguém falar, mas vocês vão concordar que é de extrema importância, que é noções básicas de saúde e primeiros socorros. Por quê? Você pode salvar vidas em situação de emergência, em que somente você estará ali presente, ou também nunca se sabe quando irá precisar, né? Então, já aconteceu lá no quartel de um soldado se engasgar e as pessoas só ficarem olhando com um olho arregalado e não saber o que fazer, né? Então é sempre importante, isso aqui também deveria ser algo sempre relembrado na escola, em qualquer ambiente de trabalho, porque nunca se sabe quando vai precisar
utilizar os meios de primeiros socorros. E isso influencia na vida de um amigo, de um camarada, né? Trabalhador nenhum, cidadão nenhum quer ver o seu companheiro de trabalho, sua amiga de trabalho, passar por uma convulsão, ou sei lá, algum problema de saúde assim repentino e você não ter ação do que fazer, sabe? Então, isso aqui é extremamente importante para você saber, ter conhecimento, entende? Acredito que isso aqui realmente é valoroso, não tem preço. Você pode salvar até mesmo um familiar seu, beleza? Vamos passar para o próximo e último ponto que também posso considerar que aqui no YouTube seria um tema polêmico, né? Mas, na minha opinião, você ter um contato com alguma religião faz com que a sociedade como um todo ela se evolua, porque, bom, eu sou evangélico, mas não só o evangélico, o católico, o umbandista, o judeu, o islamismo, por incrível que pareça, estou falando isso, nenhuma dessas religiões elas pregam violência, entende? Elas pregam a paz, o amor, a caridade, a empatia. As pessoas, nós, né? Nós como seres humanos, com nossos defeitos, a gente que deixa o nosso egoísmo, a nossa parte ruim se proliferar, né? E fazer a sociedade o que ela é hoje, né? Então a gente acaba indo mais pelos pecados capitais ali, ganância, luxúria, tudo aquilo que agrada a carne, né? Para atender aos nossos desejos de satisfação, nossos anseios. E acaba que a sociedade fica assim doente, né, cara? Doente, as pessoas querendo ficar rica fácil, sexualidade, enfim, passar a perna no outro e não tá nem aí, como é que vai ficar a vida do outro. Tudo em troca de quê? Tudo em troca de dinheiro, poder, ganância, né? Eu levantei dois pontos aqui, né? O conhecimento da religião leva as pessoas para a caridade e bom senso com outras pessoas. Normalmente as religiões te fazem viver com um propósito. Essa questão do propósito também está muito ligada ao ponto de depressão, essas doenças mentais, né, que muito se agravou nesses últimos tempos. Eu acredito que se a pessoa se ligasse mais a Deus, se ligasse mais a, a religião em si, né, ela teria, a gente, nós como todos, né, teríamos menos esses casos de problemas psicológicos e problemas sociais também, né, como é o caso da pobreza, é o caso da violência, enfim. Senhores, essa é a minha mensagem para hoje. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. Peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal se gostam desse tipo de conteúdo. Espero ter contribuído com vocês. E também deixe no comentário aí o que é que você acha de correto, o que é que vocês acrescentariam aqui, porque o comentário de vocês é muito importante. Vale muito mais do que até mesmo o que eu falo, porque aqui é uma troca de ideias. E vocês compartilhando o conhecimento de vocês, criticando também, faz parte. Eu não sou dono da razão, mas eu acho muito importante vocês também participarem desse conteúdo, beleza? Então, quero agradecer quem chegou até aqui, um forte abraço e um até mais.